Segunda Reis, capítulo 2, versículo 9. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça. Antes seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me des toque por herança, porção dobrada do seu espírito. Tornou-lhe Elias: dura coisa pediste. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. O que, vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, eu nunca mais o vi. E, tomando suas vestes, rasgou-as em duas partes. Então, levantou o manto que Elias lhe deixara cair, e voltando-se, pôs à borda do Jordão. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram, um e o outro lado, e Eliseu passou. Senhor Deus e Pai, te louvamos e te agradecemos nesta noite, Pai, neste culto de Santa Ceia, onde nós estamos na Tua casa e na Tua presença. Que o Senhor, nesta noite, Pai, possa usar a minha vida como um canal de bênção para trazer a Tua palavra ao coração da Tua igreja. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Pode tomar teu assento dando glória e aleluia. O chamado, nós não escolhemos. Nós somos escolhidos. O chamado, nós não escolhemos. Nós somos escolhidos. Elias é levantado por Deus num tempo de crise, aonde o pior rei de Israel começa a reinar, Acabe. E para ajudar, ele já não era uma boa pessoa, já não seguia os passos de Davi. E ele casa com a pior mulher da face da terra. Elias era um idólatra e casa com uma mulher que também era idólatra e leva o povo de Israel à idolatria. A Bíblia não dá muita descrição sobre Elias. Apenas vai dizer que um tisbita, que pertencia à região de Gileade, aparece do nada e profetiza contra Acabe. Lógico que vai profetizar contra Acabe. Um tribulado vai profetizar a palavra de Deus, que profeta que é profeta de Deus, ele não vai trazer uma palavra de bênção para quem não está com a vida no altar. Deus, ele corrige o filho que ama. Deus, ele nos dá uma palavra para nos ensinar, para nós nos arrependermos e voltarmos a ele. Mas Acabe estava tão distante de Deus que ele não ouvia a voz de Deus. E Elias vai profetizar. Acabe, Deus está falando que vai cessar a chuva, não vai chover por algum tempo. E a Bíblia vai dizer que Elias entrega o manto e Elias vai, por direção de Deus, se esconder na região do ribeiro de Querite. E ali ele fica por um tempo, porque a chuva não vinha. Então, secou o ribeiro. E Elias ficou com sede. Elias ficou com fome.
Por que Deus deu esta palavra contra Acabe, contra Jezabel, contra o povo de Israel? Porque eles adoravam a Baal. A Baal era o deus da fertilidade. Quem vai conseguir plantar alguma coisa num lugar que não chove? Quem vai conseguir plantar alguma coisa numa terra seca? Nada vai crescer, nada vai produzir, todo mundo vai passar fome. Mas Deus dá essa direção para que Deus pudesse mostrar para o povo de Israel que sem Deus não tem bênção de Deus. Que aquela terra ia passar por um momento de escassez para que eles pudessem reconhecer que Deus de Israel é o Deus verdadeiro. E Deus manda então Elias ficar no ribeiro de Querite, e ele fica por um período, vem a seca, e Deus dá uma nova direção, porque aquele que é de Deus, mesmo no tempo da escassez, mesmo no tempo da crise, mesmo no tempo de deserto, é Deus que sustenta. É Deus que sustenta. E Deus tem os seus meios, e nós não podemos questionar os meios de Deus. A Bíblia vai dizer que quando ele estava ali no ribeiro de Querite, ele bebia água do ribeiro, mas quem dava comida eram os corvos, os urubus, que trazia pão de manhã e carne, e à tardezinha trazia pão e trazia carne. O urubu obedecia à voz de Deus. Às vezes a gente fala assim: oh Deus, eu estou feliz porque o Senhor me usou. Aí Deus mostra essas coisas para a gente. Não fica tão feliz não, porque eu já usei o urubu, já usei a mula. Então fica tranquilo, se Deus usa a mula, usa o urubu, vai usar nós também, porque Deus é bom, amém? Glória a Deus. E ali então, passou alguns dias, secou o ribeiro, e Deus dá uma outra direção para Elias, porque Deus vai suprir. E aí Deus fala para Elias: Elias, você vai descer na casa de uma viúva, e essa viúva vai te sustentar até o dia que chover. Eita glória! É benção, vou passar o desertão debaixo da casa de uma viúva rica, abençoada, próspera. Porém, quando ele chega na casa da viúva de Serepta, a Bíblia vai dizer que ele pede para ela um pouco de água, e ela pega um pouco de água e ele bebe. E ele vai dizer agora: então me dá um pouquinho de farinha, faz um bolo, para que eu possa comer. E aquela mulher então entra em desespero e vai dizer: Elias, eu só tenho um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Eu vou comer, o meu filho vai comer, nós morreremos. Deus sabe trabalhar, irmãos. Quando nós priorizamos as coisas de Deus, Deus cuida de nós. Naquele momento Elias diz: assim diz o Senhor, não faltará azeite, não faltará farinha. Faz o bolo e me dá, que não vai faltar azeite, não vai faltar farinha. Segundo ano, não faltou farinha, não faltou azeite. Terceiro ano, não faltou farinha, não faltou azeite, porque Deus sustenta. Porque quando Deus fala, irmãos, Deus se responsabiliza pelo que Ele fala. E Ele supriu, e eles não passaram necessidade. Porém, passado 3 anos de escassez, sem chuva na terra, Deus vai usar novamente o profeta Elias, e vai dizer para que ele procurasse Acabe, e dissesse para Acabe que ia chover. Ia chover. Mas quando ele aparece a Acabe, Acabe vai dizer: chegou o perturbador de Israel. E Elias vai dizer: perturbador de Israel é tu, teu pai e tua mãe. Em outras palavras, ele disse: você e a sua família, você e a casa do teu pai. Mas Elias falou: perturbador é você, porque Israel está passando o que está passando, é por tua causa. E aí naquele instante, ele faz ali uma prova.
juntamente com Acabe. Falou, pega os 400 profetas de Baal, os 450 profetas de Baal, os 400 profetas de Azera, aquele poste ídolo que você levantou lá com aquela idolatria no meio da cidade. Pega esses 850 homens, vamos subir ao Carmelo. E lá no Carmelo nós vamos clamar. O Deus que responder com fogo o altar será o Deus de Israel. Naquele momento, sobe os 850, sobe Elias, e o povo está em volta olhando para ver quem vai responder com fogo. Naquele momento que estão ali, a Bíblia diz que eles começam de manhã. Elias foi tão gentil, falou assim, começa vocês estão na maioria. E eles começam, de manhã, estão lá clamando, gritando, em transe, se cortando, fazendo sacrifício de sangue, e nada de Baal responder, nada de Azera responder. E Elias então começa a zombar, grita mais alto, talvez o teu Deus está distraído, e não está percebendo o que está acontecendo. E nada de eles responderem. Quando chega meio-dia, então agora é a vez de Elias. A Bíblia vai dizer que a primeira coisa que ele faz é reparar o altar. Vai arrumar o altar, porque Deus não se manifesta de qualquer maneira, Deus não se manifesta de qualquer forma, Deus não se manifesta de qualquer jeito. Mas ele vai lá, coloca as 12 pedras, simbolizando as 12 tribos de Israel, pega ali o cordeiro, coloca em cima do altar, e ele pega então, faz um rego em volta do altar, e pede para jogar 12 baldes de água. Irmão, é para zombar o inimigo, não é não? Porque se tivesse jogado lá algum produto que era inflamável, era mais fácil. Mas a água apaga o fogo. Mas Deus é Deus de causas impossíveis. Aquilo que aos olhos do homem não pode, Deus pode. Aquilo que você não pode, Deus pode. Naquele momento, a Bíblia vai dizer que, então, Elias vai fazer uma oração. E a oração se quiser marcar no relógio, não vai dar um minuto. Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que Tu és o Deus de Israel. É esse, irmão, aqui é a chave. É que Deus seja conhecido. E o homem seja pó, o homem seja canal, o homem seja diminuído, para que Deus seja glorificado. O Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Israel, que hoje fique conhecido que Tu és o Deus de Israel e que eu sou o Teu servo e que Te fiz todas estas coisas por Tua ordem. Responda-me, ó Senhor, responda-me, para que este povo saiba que Tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para Ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras, o chão, e também secou totalmente a água da valeta. Como disse aquele louvor do Fernandinho, que caia fogo do céu, que queima este altar para que todo o povo saiba que há Deus em Israel, que há Deus em Israel. O diabo pode tentar parar, o diabo pode tentar colocar peso, o diabo pode tentar colocar barreiras, mas tudo isso já caiu por terra, porque quando desce o fogo do altar, quando desce fogo da presença, todo esse poder das trevas é diminuído a pó e é caído por terra para que o nome do Senhor seja glorificado.
glorificado. Louvado é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor. Irmão, que coisa sobrenatural. A glória de Deus se revelou, se manifestou. Eles mataram 850 falsos profetas, para mostrar que só há um único Deus, que é digno de receber toda a honra, todo o louvor e toda a glória. Quando Acabe chega em casa e conta para a tribulada da Jezabel que Elias tinha matado 850 profetas, Jezabel manda o oficial de justiça do palácio mandar uma mensagem, a intimação para Elias: amanhã, a esta mesma hora, você estará morto. A Bíblia vai dizer lá em Tiago, capítulo 5, Elias era homem sujeito às mesmas paixões que eu e você, as mesmas paixões, mas ele orou, e porque ele orou, ficou 3 anos e 6 meses sem chover, e porque ele orou, choveu. Ele era homem de Deus, mas era homem. Todo homem, mesmo que seja homem de Deus, cansa. Todo homem, mesmo que seja homem de Deus, tem limitações. O que nos fortalece é a graça. O que nos fortalece é a presença de Deus. E naquele momento, quando Elias escuta a ameaça de morte, Elias fica com medo. Meu Deus, para mostrar como nós somos limitados. Quando a gente acha que não é, irmãos. Deus sabe quebrar a gente. Ele é o oleiro, somos barro. Se a gente achar que está subindo um pouquinho, Ele só dá uma... Nem aperta, irmão, só dá uma dobradinha no dedo assim, ó. A gente já... desmancha, irmão. Mas Ele vai fazer um vaso aprovado. Ele vai fazer um vaso novo, para que o nome dele seja glorificado. Elias escuta, fica com medo e foge. E no meio do caminho, irmãos, você pensa que é só você? Elias também passou por isso, momento de tribulação, momento de angústia, momento de depressão. Se Elias, que era Elias, passou, irmão, você acha que nós não vamos passar? Mas vamos passar, porque Deus está conosco, nós vamos passar e Deus vai nos dar a vitória. E Elias, naquele momento, ele ora e fala assim: Senhor, basta, quero morrer. Irmão, pensa comigo aqui. Por que ele está fugindo? Jezabel falou que ia matar. Aí ele foge. Deus, eu quero morrer. Mas quer morrer porque não ficou lá? Que Jezabel já ia fazer o serviço mesmo? Porque na verdade, irmãos, quando a gente está tudo bem, é glória a Deus e aleluia. Mas quando a gente está passando a luta, quando a gente está passando a prova, aí a gente, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus, apressa-te, Senhor. É isso que ele estava querendo dizer. Senhor, tá difícil, mas que venha, Senhor. Que venha, Senhor, logo. Mas Deus sabe como cuidar de nós, irmãos. Deus pega Elias, e Elias recebe novamente alimento, recebe novamente bebida e volta a dormir. E ele recebe de novo, e o Senhor renova, porque o Senhor sabe como cuidar. O Senhor pega, cuida de Elias, renova Elias, restaura Elias e envia Elias. A obra não parou ainda não, a obra tem continuidade. Eu ainda vou te usar, Elias. Eu sou contigo, Elias. Vai nessa tua força que eu vou chegar lá contigo. E o Senhor vai dar uma nova missão agora para Elias. Elias, você vai levantar um rei sobre a Síria. Você vai levantar um rei sobre Israel. E você vai levantar um sucessor para continuar o teu ministério profético. E aqui entramos um pouquinho já no profeta Eliseu. Porque nós estamos falando um pouquinho sobre a transição do cajado profético de Elias para Eliseu. Elias, ele era um homem de caverna,
Elias, ele era um homem de poucas palavras. Elias não era muito de relacionamento, mas era um profeta de Deus, era usado por Deus. Aliás, todos os profetas que são muito usados por Deus são um pouco cavernosos, porque Deus, ele permite que eles fiquem um pouco exclusos, para que quando ele trazer a revelação, ninguém venha falar assim, não, ele pegou na internet, pegou no Facebook, pegou no Instagram. Não, porque Deus usa, irmãos, dessa maneira, para mostrar que é Ele que revela, que é Ele que vê, que é Ele que sabe. E agora ele vai preparar Eliseu para um ministério profético. E é interessante, muito interessante. Por quê? Porque Eliseu tinha as qualidades. Eliseu tinha algumas qualidades que era diferente do profeta Elias. Porque nem todo mundo é igual. Aliás, cada um tem uma identidade, cada um Deus chama de um jeito, cada um Deus usa de um jeito. E aí ele vai ver que Eliseu está trabalhando, lavrando a terra. Ele faz parte da 12ª fileira de carros de boi, aonde ele estava arando a terra, os bois na sua frente. Vem Elias com a capa, passa sobre Eliseu, e ele já entende o manto, ele já entende o mistério. Deus está me chamando para a obra, Deus está me chamando para o ministério, porque Deus trabalha com quem trabalha e não com quem dá trabalho. Deus trabalha com quem trabalha e não dá trabalho. É com esse tipo de gente que Deus trabalha. O presbítero Afonso pregou aqui sexta-feira da semana retrasada, um versículo que fazia muito tempo que eu não via ninguém pregando sobre ele. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Porque Deus não quer preguiçoso na obra. Deus quer pessoas que estão no trabalho. Pode ver, quando ele chama os discípulos estavam trabalhando. Os discípulos, quando recebem a chamada de Jesus, imediatamente eles largam a pescaria e vão seguir Jesus. Porque se nós queremos seguir Jesus, precisamos negar a nós mesmos. Precisamos tomar a nossa cruz para poder seguir Jesus. Logo que ele recebe a chamada, quando passa a capa sobre ele, a Bíblia vai dizer para ele: Elias, espera só eu despedir da minha casa, depois eu vou te seguir. O que ele faz? Taca fogo no carro de boi, mata os boizinhos, faz um cozido, faz uma despedida e vai seguir o profeta. E vai seguir o profeta. Ele não queria deixar nada para trás. Está lá na obra, trabalhando, fazendo a obra de Deus. Aí alguém manda lá um sinal de fumaça: Eliseu, o teu boizinho está doente, o teu carro está com o pneu furado. Então ele taca fogo, ele mata os bois, porque eu não quero nada mais que me prenda no passado. Eu quero ir daqui para frente. Se Deus me chamou, é daqui para frente. Não importa quem eu era lá atrás, não importa o que eu fiz lá atrás. Se Deus me chamou hoje, é daqui para frente. A minha vida agora é novidade de vida. Eu vou andar na presença do Senhor. Deixou a família e os negócios de família, irmãos. Ele era bem sucedido, ele tinha condições financeiras, mas ele abriu mão por causa do chamado, porque ele entendeu que o chamado é maior do que a própria vontade, é maior do que a própria vida. Talvez falaram para ele: você não vai seguir esse homem, vai? Esse homem, o restaurante que ele come é dos corvos. Ele está jurado de morte pela polícia de Acabe. E você vai seguir esse homem? Quando Deus te chama, irmãos, vai vir gente falar de tudo quanto é jeito. Não, não faz isso, você está no caminho errado. Mas você tem convicção do teu chamado? Então vai na convicção do teu chamado. Porque se Deus chamou, Deus se responsabiliza.
Se Deus chamou, Ele cuida de você. Se Deus chamou, abre mão de tudo, porque vale a pena seguir e obedecer. E foi o que ele fez. Ele obedeceu. Ele renunciou à vida que ele tinha antes para seguir a vontade de Deus. A segunda coisa, irmãos, aceitou ser discipulado. Porque, irmãos, tem gente que é boa de trabalho, mas é ruim de trabalhar com elas. Elas não seguem, você ensina, você explica, mas ela não segue o que você explica. Ela pode até ser boa para trabalhar. É aquele tipo de gente que faz, quando põe a mão para fazer, faz o melhor, mas não dá para ajudar. Porque tem que ser do jeito dele, do jeito dela. Não dá para ser diferente. Mas ele aceitou, ele era bom de trabalho, mas ele era bom de trabalhar com ele. E Elias começou a discipular Eliseu. Mesmo ele sendo diferente, irmão. Talvez um era colérico, o outro era sanguíneo, não sei. Ou talvez um era fleumático, o outro era sanguíneo. Mas eles aceitaram trabalhar juntos para um propósito de glorificar o nome do Senhor. Então nós temos que caminhar junto, irmãos. Eles caminharam quase 10 anos juntos. Quando a gente vai lendo assim rápido, parece que foi tão rápido. Não, mas eles caminharam quase 10 anos juntos, 10 anos. Elias discipulando Eliseu. Elias estava aprendendo a ser profeta. Mas a Bíblia vai dizer que ele molhava as mãos do profeta Elias. Ele cuidava, ele era o ajudante. Ele começou de baixo. Tem gente que chega hoje e já quer ser pastor, irmão. Não quer subir a escadinha. Aí quando chega lá em cima, quer pisar em todo mundo. Mas quem passou lá atrás, foi subindo os degrauzinhos, na hora que chega lá em cima, ele sabe o preço daquele que está fazendo o trabalho lá embaixo. Para quando ele chegar lá em cima, ele venha dar valor. E ele então foi trabalhando 10 anos, nesse alinhamento ministerial. Dá um trabalho, irmão, isso. Desgasta a gente, irmãos, porque às vezes a gente tem que falar a mesma coisa, igual o filho, irmão. Pega a roupa, não deixa o tênis jogado no meio da casa, olha a toalha em cima da cama, todo dia, a mesma história. Discipular dá trabalho, irmãos, mas vale a pena, vale a pena. Eles tiveram esse tempo de alinhamento ministerial, eles seguiram o exemplo de Elias. Mas ele não perdeu a sua característica de sanguíneo. Porque Deus usava Elias, mas também vai usar Eliseu. Terceira qualidade que eu vejo de Eliseu, ele era perseverante. Irmão, se a gente não perseverar, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Porque tem luta no meio do caminho. Tem barreira no meio do caminho. Tem dificuldade no meio do caminho. Tem palavra contrária no meio do caminho. Tem dúvidas no meio do caminho. Mas você tem que ter objetivo. Perseverar. Insistir. Vai vir a luta, mas insiste. Vai vir a dificuldade, mas insiste. Parece que tem hora que deu tudo errado, mas insiste. Porque se você tem convicção, continua. Continue firme. Porque no dia que Deus tomava Elias para si, Eliseu estava lá juntinho. Resolveu passar pelas escolas de profetas. Samuel, quando ele pegou a Shiloh Church, toda bagunçada, toda ruim, ele coloca escola de profeta, para que a casa do Senhor não ficasse mais sem ninguém para cuidar dela. E aqui essa escola, que agora no dia que Deus vai tomar Elias para si, Elias, ele vai visitar as 3 escolas. Cada escola tinha 50 alunos. E ele vai visitar cada escola. Talvez ele vai se despedir. Ele já sabia que ele ia ser arrebatado naquele dia, e não só ele, mas parece que todos os alunos também sabiam. E aí nesse momento, ele vai visitar a primeira escola que ele passa, é Gigal.
Gilgal é um lugar de círculo. É aquele tipo de situação que você rodeia e volta para o mesmo lugar. Que você não sai dessa situação. Gilgal foi a cidade que quando Josué passou com o povo de Israel no Rio Jordão, foi a primeira cidade. Ali eles fizeram uma aliança com o Senhor. Eles circuncidaram novamente aqueles que estavam ali que ainda não eram circuncidados. Eles foram circuncidados. E agora, irmãos, eles avançam. Porque o Senhor vai levá-los para outras terras, para avançar. Porque a vida espiritual é como nós pregamos aqui um tempo atrás, como as águas que corriam do trono de Deus. São fases, nós devemos avançar, devemos crescer, devemos progredir na presença do Senhor. Deus te chamou hoje para ser salvo, depois batizou nas águas, depois entra no período de oração e depois Deus vai te encaminhando para o ministério. Porque quando nós entregamos a vida para Jesus, todos nós temos um dom da parte de Deus. Talvez você ainda não está exercendo o que Deus te chamou para você fazer, mas você precisa se colocar nas mãos do Senhor e falar: Deus, eu não quero mais relutar, eu quero fazer a tua obra na minha vida. Hoje mesmo, a Karine chamou as irmãs que querem trabalhar no departamento infantil. Abraça, entra, trabalha na obra do Senhor, porque quando nós trabalhamos na casa do Senhor, na obra do Senhor, a gente desenvolve ministerialmente, a gente se desenvolve espiritualmente, e a gente cresce e amadurece na presença do Senhor. E eles estavam ali então, quando, estamos falando da perseverança de Eliseu, quando Elias fala para ele: ô Eliseu, você fica por aqui, eu vou descer em Jericó, eu vou visitar o seminário teológico lá de Jericó, não, melhor dizendo, Betel, eu vou lá visitar o seminário teológico de Betel. Ele falou: não, eu vou contigo, não vou te deixar não, eu, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E desceu, foi para Betel. Betel é o desejo de conhecer mais de Deus, de viver na presença de Deus, é casa de Deus, o lugar da revelação. Então ele passa por Gilgal, ele não quer ficar dando volta. Não, eu não quero ficar dando volta. Eu quero avançar, eu quero crescer, eu quero progredir no ministério. Então ele desce para Betel. Em Betel ele vai ter a revelação, é a casa de Deus, onde ele vai aprender mais de Deus, da presença de Deus. Ele tinha foco, irmãos, ele tinha objetivo. Mas os alunos, os invejosos, falou assim para Eliseu: ô Eliseu, ó, você sabe, né? Deus vai tomar Elias para si hoje. Eu sei, calai-vos. Em outras palavras, você não tem nada a ver com isso. Cuida da sua vida, deixa que eu cuido da minha. Eu estou indo. Irmão, você não tem que dar muita moral para quem não tem a mesma visão que Deus te deu. Quem vai te tirar da direção de Deus, a presença de Deus. Ele já chegou e já cortou. Não tenho conversa com vocês. E aí então, ele desce para Jericó. Jericó é onde as muralhas caíram, onde romperam as barreiras, aonde avançaram na fé. E aí ele vai aprender então que agora ele precisa crescer, rompendo as barreiras, que ele precisa ter mais fé para continuar avançando. Que cada processo foi um ensinamento, irmãos. Não adianta pular as etapas. Temos que ir de tempo em tempo. E aí, os tribulados lá, dos 50 alunos, invejosos, falaram para Eliseu: ô Eliseu, você sabe, né? Deus vai tomar para si hoje Elias. E ele responde: eu sei disso, calai-vos. Vocês não têm nada a ver com a minha vida, fica na tua. E aí agora eles vão atravessar o rio Jordão. Irmãos, passou as fases, agora ele vai experimentar o sobrenatural. Ele vai atravessar o Jordão. O Jordão significa aquele que desce, não dá para subir se não descer. Desceu as águas, se tornou nova criatura, agora desce na oração. Desce na oração.
Desce na oração, que é na oração que vai ter revelação. Que é na oração que Deus vai trabalhar no teu coração. Na oração que Deus vai alinhar o coração dele com o teu coração. Não pensa você que você vai mudar o coração de Deus com a tua oração, não. É Deus que muda o teu coração com a oração. Ele vai mostrar para você o que você tem que fazer. Não é o contrário. E aí eles estão ali agora. E Elias pega então a capa, toca nas águas do Jordão, e o Jordão se abre. Moisés toca na água com o cajado, a água abre. Josué pisa nas águas com a arca, a água se abre. Agora Elias toca com a capa e a água se abre. Porque Deus trabalha de maneiras diferentes. Não adianta a gente querer colocar sempre do mesmo jeitinho. Porque Deus cada hora muda, irmãos. Deus trabalha na sua multiforme graça, na sua multiforme sabedoria. A maneira de Deus agir nunca é da maneira que a gente pensa. Porque se for do jeito que a gente pensa, a gente acha que foi a gente que fez. Então Deus vai fazer sempre na contramão. Não vai ser do seu jeito não, vai ser do jeito de Deus. E aí então eles abrem e passa Elias e Eliseu. E os 50 alunos ficam para trás, olhando, eles se distanciarem. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que eles estão andando, estão conversando. E aí veio a pergunta de Elias. Ô Elias, ô Eliseu. O nome é meio parecido, né, irmão? Tem hora que confunde, né? Elias e Eliseu é bem... Até o nome era parecido. Aí, Elias pergunta para Eliseu. Ô Eliseu, pedes o que tu queres. Você não me larga, você não me deixa. Você está me seguindo todo esse tempo. O que você quer? Não é muita coisa não. Simplesinho. Só quero porção dobrada do Espírito que está sobre você. Deus te usa, Elias, você é o cara. Mas quando ele fala que ele quer a porção dobrada, ele não está dizendo que ele queria 2 vezes do Espírito que estava sobre Elias, literalmente. Ele estava usando um texto que vai falar em Deuteronômio 21:17, que fala justamente sobre a questão de ser o primogênito de um pai. Ele queria ser o primeiro a receber a herança profética, do espírito profético que estava sobre Elias. Por isso que ele vinha seguindo. Irmãos, 150 alunos de profetas, mas Deus escolheu Eliseu. Eliseu caminhou junto, andou junto, aprendeu, foi discipulado, cresceu no ministério, serviu o profeta. E agora ele fala, eu quero essa medida que está sobre a sua vida, eu quero na minha vida. Eu quero continuar a obra que Deus tem na sua vida. Eu quero continuar sendo profeta em Israel. Eu quero continuar sendo o Deus. Quero continuar sendo usado por Deus. E é interessante que esse pede-me que queres aparece 3 vezes na Bíblia. A primeira vez foi Salomão, quando ele teve o sonho. E Deus falou, o que você quer, Salomão? E ele pediu sabedoria. E Deus falou, porque você pediu sabedoria, eu vou te dar sabedoria, morte dos seus aniversários, tranquilidade sobre a face da terra. E Deus usou Salomão como o homem mais sábio que já viveu na face da terra. E quando vai falar para Bartimeu, Bartimeu está gritando, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E aí, para rapaz, ele grita mais alto. Porque sempre vai ter, irmão, alguém que vai falar para você que você está errado, que não vai dar certo, que seus planos vão ser frustrados. Sempre vai ter. Mas fica na posição. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E Jesus ouviu. Porque pode ter uma multidão, mas Deus conhece a tua voz. E Jesus vai até ele. O que você quer? Senhor, eu quero ver. Então veja. E essa passagem aqui, que ele vai pedir, então, agora, para Eliseu, para Elias, que ele quer ver. E ele disse,
o que posso fazer em teu favor antes que eu seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu: faze de mim o principal herdeiro do teu espírito profético. Dura coisa pediste. Se me vires, quando eu for levado, fará, e se não ver, não fará. Andando, conversando, passou o carro de fogo. Estava andando, conversando, irmãos. Um dia qualquer. Conversando. Acredito que Eliseu que estava falando, porque Elias não era muito de falar. Conversando, a Bíblia vai dizer que passa um carro de fogo. Cavalos de fogo. E separa os dois. Porque o manto era com Elias. Deus não ia levar Eliseu junto por engano. Separa os dois. Irmãos, presta atenção aqui. O que o profeta falou? Se você me ver, quando acontecer, fará. Se não ver, não fará. Então ele está observando tudo. Está vendo tudo. Vem o carro de fogo, cavalo de fogo, separa os dois. E na nossa lógica, não estou falando que Deus trabalha de maneira diferente. O que você ia falar? Não, o carro de fogo passou, já pegou Elias já foi, dando chicotada no cavalo, e glória a Deus e aleluia. Não, irmãos, o carro de fogo só separou. Deus leva Elias num redemoinho. E Eliseu vendo tudo. Eu acredito que a visão foi muito mais sobrenatural do que está relatado na Bíblia. Porque como que você vai escrever uma revelação dessa? É algo muito mais maravilhoso do que ele está contando aqui. E na hora ele olha a situação e vem a capa e cai. E ele pega a capa de Elias. E agora, ele pediu a Deus, ao profeta, a herança do espírito profético que estava sobre Elias. A Bíblia relata que Elias fez 7 milagres, enquanto Eliseu fez 13 milagres com vida e 1 em morte. Como assim em morte? 13 milagres em vida, mas 1 milagre quando ele já estava morto. Os ossinhos dele já estavam lá na sepultura. Estavam fugindo da guerra. Pegaram um soldado, jogaram dentro e bateu no osso de Eliseu. E o homem ressuscitou. 14 milagres. Literalmente, a Bíblia vai dizer que ele fez 14 milagres. Mas tudo isso, irmãos, é para falar, para nós terminarmos sobre o arrebatamento da igreja. É interessante que aqui nós vemos, assim como Deus arrebatou Elias, Deus vai arrebatar a igreja. Se nós soubéssemos o horário que o ladrão viria, a gente estaria protegido. Mas a Bíblia vai dizer, assim será a vinda de Jesus. Ninguém sabe a hora, nem o dia, mas ele virá. E nós temos que, se me vires, subirás. Se não me vir, se não ver, não vai subir. Se nós tirarmos os olhos de Jesus, mas se os nossos olhos estiverem em Jesus, Maranata, nós iremos lá para a glória. Nós estaremos com Ele lá na glória. Por isso, irmãos, nós temos que ficar o tempo todo ligado na presença do Senhor. Porque a nossa vida espiritual é como andar de bicicleta. Você está pedalando, quanto mais rápido você pedala, mais equilíbrio você tem. Mas se você parar de pedalar, uma hora vai cair. E a nossa vida espiritual é assim, irmão.
palavra, oração, palavra, oração, palavra, oração, palavra, oração. Se parar, vai cair. Mas a igreja tem que estar preparada. Nós precisamos orar, precisamos vigiar. Porque da mesma maneira que Deus separou Elias de Eliseu, a Bíblia vai dizer, um vai estar trabalhando no campo, um vai ser tirado e outro vai ser deixado. Um vai estar trabalhando no moinho, um vai ser levado, outro vai ser deixado. Que a igreja do Senhor possa permanecer de pé, seguindo Jesus, renunciando, comprometida e perseverando na presença do Senhor. Porque se nós estivermos distraídos, perderemos a oportunidade de estarmos com o Senhor lá na glória. As palmas louvam ao Senhor.